Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um episódio do nosso podcast, mais um episódio trazendo uma convidada muito especial, uma amiga, camarada, já a gente apresenta ela para vocês. Eu sou Marcos Morcego, comunicador aqui da Caverna do Morcego, e a gente vai estar discutindo um pouco hoje sobre encarceramento em massa, sobre poesia, sobre violência policial, enfim, a gente vai estar intercalando aí os caminhos entre o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente quer, basicamente isso, né? E ninguém menos, ninguém mais do que Flávia Saviani, camarada, amiga, poeta, militante, uma pessoa fantástica. Flávia, se apresenta aí para nossa galera. Seja bem-vinda à Caverna do Morcego, finalmente aqui com nós. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei que hora vocês vão ouvir esse programa. Meu nome é Flávia Saviani, sou professora da Rede Municipal, finalmente à beira de um recesso minúsculo. A gente pode também falar um pouco sobre isso, se você quiser, sobre o caminhão sem freio na ladeira, que está essa gestão de agora da prefeitura, mas enfim. Eu sou um pouco de cada coisa disso. Lancei meu livro de poesia em dezembro, mas é bem difícil para mim ainda me dizer poeta, mas acho que sou. Sou pesquisadora abolicionista, militante antiprisional no coletivo Por Nós, também sou militante pela RENFA, que é a Rede Nacional Feminista Antiproibicionista, e sou amiga do morcego. Eu acho que essa é o adjetivo que me traz aqui. Ai, jamais. Inclusive, demoramos para gravar esse episódio, mas vocês viram aí, né? A própria Flávia já falou um pouco das ideias que a gente vai trocar aqui hoje. Bom, então, como a gente já está aí estamos gravando no começo do recesso, do pequeno recesso que foi dado para os professores esse ano, né? A gente vê um ataque constante à classe trabalhadora no geral, né? Precarização, privatização, diminuição dos postos de trabalho, uma formação muito voltada para modelos chamados de automotizados, né? Principalmente com o uso de IA, que está acabando mais ainda. Mas aí eu queria perguntar, então, e, né, pensando também nesse lado poeta, como que é ser professor em 2025, tá resistindo a esses ataques, ver tentativas de greve mal feitas, ver um governo que, muito pelo contrário, continua respaldando o discurso de corte de gastos, apesar de ser de esquerda, um ministro da Fazenda que aprova esses corte de gastos, né? Falando, não é a mesma coisa que austeridade, não sei o quê, quando na verdade é exatamente isso. Como que tá o cenário agora? Esse ano em específico está um ano de bastante pressão. Eu estou na rede municipal há 15 anos, e esse é o ano que a gente mais está sentindo pressão e uma exaustão da cobrança por resultados. A gente atribui isso a uma gestão, realmente uma gestão do prefeito atual, que até então ficou 4 anos como prefeito, mas não foi eleito como prefeito, e agora foi, né? Lembrando que ele era o vice do prefeito anterior, que se candidatou no leito de morte, e aí deixou para a gente essa herança. E esse ano é ano de PISA, né, que é aquela prova internacional de educação que acaba pautando a questão dos recursos que vêm de Banco Mundial, enfim, então essa pressão também vem, de certa forma, por parte do governo federal. Muitas formações e cobranças por números. Então, esse ano a gente está nessa pressão muito grande de aumentar o IDEB, que São Paulo ficou em, se eu não me engano, 37º no país, então o município mais rico do país ficando numa posição tão baixa nesse ranking, e a gente entende, enquanto trabalhador, isso é importante, trabalhador da educação, e que somos produtores de saberes também, ainda que muitos de nós não estejamos dentro da academia. Isso a gente compactua muito, eu e Morcego, dessa questão de que os saberes são produzidos em diversos espaços.
E a gente entende que isso é uma questão de ver apenas o número como um recorte, como se todos os alunos fossem iguais e todos os territórios fossem os mesmos. Então, a gente passou agora na prefeitura, estamos passando, saiu novamente outra lista de escolas que estarão sob intervenção, alguns diretores afastados, diretores sendo colocados para fazer uma formação. Vai ter mais uma rodada disso daí, então? Sim, saiu essa semana. Esses diretores, por exemplo, diretor de uma escola aqui da Zona Norte, que conseguiu mudar o nome, que hoje chama Espaço de Bitita, porque é no território da Carolina Maria de Jesus. Esse diretor tem 2 pós-doc, um diretor premiado pelo Unesco, e ele foi colocado para fazer formação. E saiu um vídeo esses dias de uma diretora de uma dessas escolas cumprindo horário até 11 da noite, sozinha na diretoria de ensino. Porque, de fato, a gente sabe qual é o projeto por trás disso, e saiu mais uma lista. Essa semana também a gente foi informado pelos companheiros que são representantes sindicais, de que o plano da prefeitura se você não concorda com a escola que está sob intervenção, que provavelmente será uma OS, ou você se remove da escola, vai para outra, ou você pede, acreditamos que vai ter um programa de demissão voluntária, e passa a ser contratado pelo OS que vai ficar na escola. Ou seja, uma desconexão total dos profissionais dos seus territórios. A gente entende a escola como um lugar de construção de relações, e não é uma pessoa de fora chegar com alguma proposta que vai fazer com que esse resultado melhore. O que me preocupa muito, assim, é que, na verdade, eles nem precisam de muitas justificativas coerentes para fazer o que fazem. E muitas dessas escolas, na realidade, a maioria estão em territórios que são precarizados. Então, claro que um menino que chega em casa, a única refeição que ele tem é na escola, que ele chega em casa e ele mora numa situação precária, que ele vê muitas vezes só tem a mãe que passa o dia trabalhando e não tem nenhuma condição de dar assistência para essa criança. Claro que essa criança não vai aprender como uma criança que tem, por exemplo, que eu também sou mãe, o suporte que meus filhos têm, tanto material quanto afetivo, né? Então, é esse momento que a gente se encontra na educação, entendendo que a visão do governo federal é uma visão neoliberal também da educação. Bem interessante isso que você traz, né? A gente, na caverna do estudo muito América Latina, né? E a gente vê ali essa virada dos anos 70 para os anos 80, final das ditaduras, exceto a do Chile, que é a ditadura neoliberal, né? Do Pinochet. E a gente fala muito sobre esse processo justamente de transferência da decisão financeira para o FMI, para o Banco Mundial. Em contrapartida, as dívidas de todos os países aumentam, né? Para quem acompanha o Brasil hoje, uma das grandes desculpas que eles utilizam para tudo, inclusive para o corte de gastos, é o aumento da dívida pública. E aí a gente coloca o nosso próprio processo como um processo de educação a nível nacional, de um país enorme, de um país que tem suas particularidades, a depender de cidades, bairros, de culturas, de povos, enfim, conforme você vai andando, você vai vendo essas diferenças, e tudo pautado em torno de um número, né? E tudo pautado em torno de um resultado para gerar esse dinheiro para essa galera. Por outro lado, entra essa pedida de uma coisa mais técnica, que é o que foi pedido para nível de governo, para nível de escola, e isso resulta em precarização dos trabalhadores que já estão lá, e por outro lado, realmente, na retirada de direitos no nível maior e no nível onde você empurra gestores técnicos tanto para tomar conta da diretoria, como também para tomar conta da própria sala de aula. E faz muito sentido quando a gente olha que é isso, né? Não deixou de existir essa coisa de que eles querem a gente trabalhando igual máquina, que eles querem a gente como seres realmente que não pensam, que não olham para o lado, que simplesmente sentam, seguem o que é feito
voltam para casa, independente do que aconteça, como você falou, essas questões sociais, econômicas, políticas do próprio núcleo familiar, de amizades e comunidades, é deixada de lado para pensar essa estrutura escolar. Muito forte isso, muito forte isso. E aí eu queria, então, trazer uma, não sei se bem uma pergunta, mas talvez uma coisa para a gente começar a conectar, né? Você vê alguma relação entre esse nível, de um lado, do neoliberalismo, do outro, de uma nova forma de escravização social, que como o Kropotkin já falava, o Marx já falava que o trabalho assalariado ele é escravização social, né? No fundo, a gente está meio que falando disso. Eu estava lendo o Kropotkin ou o Cafiero, acho que foi o Cafiero, estava lendo agora há pouco, e aí ele fala, né? Não era o Cafeiro, foi a galera do grupo Crisis, que é aquele grupo alemão lá, não sei o quê. E eles falam essa fita, né, de que enquanto a gente permanecer no trabalho, a gente vai permanecer alimentando esse sistema, porque essa é a opção que ele dá. Ou você morre de fome, ou você trabalha até morrer. Ponto. Mas e aí, se você consegue enxergar alguma relação entre isso e a própria militarização que acontece nos espaços, né? Lembrando que, seja no Paraná, seja aqui com o Tarcísio, aqui em São Paulo, rolou essas propostas de vamos militarizar as escolas e não sei o quê, blá, 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 inclusive como um sinal desse desenvolvimento dessa tecnicidade, né? Porque o militar é alguém que ouve, cumpre tarefa e faz. Você enxerga algum movimento acontecendo já aqui em São Paulo? Alguma coisa ainda que está sendo explorada? Porque Tarcísio tentou até aprovar algumas coisas que acabaram recuando, outras foram para frente. Como que está esse panorama também? Antes eu queria falar que você falou da dívida, né? A Federici ela chama, tem vários autores que falam, né, da economia, dessa questão da economia da dívida e tal, mas a Federici ela fala que a nova acumulação primitiva é a dívida, ela vem por meio da dívida. Então a gente é muito refém como pessoa física, e a gente vê agora isso que acontece na educação, e educação que é a última fronteira, pelo menos na cidade de São Paulo, da privatização, onde até cemitério foi privatizado. E eu estou terminando também de ler o Realismo Capitalista, e bem assustada, porque parece que o Mark Fisher tá assistindo. Ele fala num contexto de início dos anos 2000, no Reino Unido, o governo Tony Blair e tal, e ele escreve umas coisas que eu converso com o livro, e aí esse livro é muito bom que ele tem um respiro também para a gente poder escrever. Parabéns, Autonomia Literária, por isso, obrigada. Porque eu gosto de dialogar com o livro, então tem alguns trechos que eu escrevo. Está assistindo o que está acontecendo agora. Isso aqui é a escola hoje. Porque ele tanto fala do papel do professor, né, que ora é um animador de auditório, ora é alguém que está ali para ser um papel de policial mesmo. E o que ele diz sobre essa questão da educação no neoliberalismo, né? Agora, essa questão do técnico tem uma coisa que eu falo muito para os meus colegas, aí eu vou dizer, por exemplo, o caso da inclusão, né, dos alunos que têm alguma deficiência que estão na escola. São salas com 30 alunos, 32, 35, às vezes 2, 3 alunos com deficiências com grau de suporte alto. A prefeitura, por exemplo, tem os estagiários, mas cada vez menos estagiários, porque ninguém quer ser professor. E aí, muitas vezes, os colegas falam, falta formação. E eu falo, pelo amor de Deus, para de pedir formação. Não falta formação. Falta estrutura, falta menos aluno por sala, falta profissionais, não é formação, porque a formação do professor é um grande mercado hoje. Então, a gente precisa falar sobre isso, sabe? De muitos institutos, tem uma moça aí, que ela nunca colocou, não vou falar o nome dela, não sei se eu falo, né? Mas se sinta à vontade, viu? Aqui na caverna a gente geralmente fala mal das pessoas, mas só se quiser então, também. Não, é uma pessoa que eu tenho um ranço específico, assim, há muitos anos, que é a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Mentira, não é Todos. Eles não,
não falariam todos. Mas, enfim, que eu falo, essa moça nunca botou esse saltinho dela num chão de escola pública. E é ela que está lá falando. Instituto Lehman, enfim. Aproveitar que a gente fala mal, aí, Lema, o que é seu tá guardado, tá? Exato, o único bilionário que a gente vai deixar escolher a última refeição quando chegar a revolução é o Walter Salles. É isso, muito bom, muito bom. Você não, Lema. Não, pelo amor de Deus. Realmente, eu lembro, né, dessa fita de licenciatura que a galera tava falando, pô, tem uns institutos que eles dão uns cursos que te garantem pontuação e não sei o que, blá, 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 blá. E no fim é isso, né? Eu acho interessante essa, caminhando um pouco entre Silvia Federici e a Jack Wong, que eu sei que você também deu uma lida, tudo. Eu acho interessante como elas conseguem observar os novos mercados que o capitalismo vai abrindo, né? Porque é isso. A Rosa, quando ela tá lá na acumulação do capital falando, ela fala, ó, galera, o bagulho uma hora esses recursos vão acabar. Porém, a gente sabe que principalmente em momentos de crise são momentos que o próprio capitalismo se utiliza para atualizar para onde ele vai explorar, né? É assim que vem o imperialismo, é assim que vem a questão financiarizada, a mundialização. E hoje a gente acompanha um processo dentro do neoliberalismo que em pouquíssimo tempo já mostra que não funciona. Enfim, você que acompanha a Caverna do Morcego já deveria saber isso, já deveria estar ciente que não funciona. Mas às vezes tem uma galera que chega aqui agora, né? E é isso. E aí mostra que não funciona. Mas ele não deixa de tentar extrair recursos, né? Então você abre um mercado dentro do grupo de professores, aí você abre um mercado de IA e Big Tech para você olhar e você falar, a gente vai colocar Big Tech no seu quintal, e você volta para um processo que vai desde a acumulação primitiva do capital, daquele modelo como ela foi formulada, de você entrar na terra, tomar mais terra além do que eles já tomaram, tomar água, tomar energia, e ainda por cima tomar os nossos empregos, enfim, e acumular dados conforme que a gente produz e tal. Eu acho bem interessante como a Silvia Federici e a Jack Wong, por caminhos distintos, ajudam a gente a estruturar isso. E aí, como que se dá esse processo, então, amiga, de, olhando para tudo isso, escrever um livro sobre poema que junta um pouco do que é essa vida social, econômico, político, com muito da vida pessoal, com muitos aprendizados, com muitas das caminhadas, inclusive caminhadas que, conhecendo você, sei que não foram realizadas sozinhas, né? Que muitas pessoas estiveram aí entre idas e vindas. Como que é esse processo também? Porque eu acho uma coisa legal da galera que está acompanhando a Caverna atualmente, que é uma galera que gosta de escrever, que gosta de ler, ou que está aprendendo essas coisas, né? Então, trazer uma pessoa que também escreveu, que também tem coisa, inclusive, gente, o livro da Flávia, vou deixar na descrição, obviamente. Agora Sou Argila, pela editora Libertinagem, tá? Então adquira o seu também. Aproveita aí. A poesia, eu não tinha pensado nisso, mas agora você falando, como a poesia costura essas duas coisas na minha vida, que é a educação e a luta anticarcerária, porque eu sempre escrevi, eu fiquei um período sem escrever, e quando eu me separei com 2 filhos, meu filho mais novo tinha 2 anos e meio, eu voltei a escrever. E aí eu escrevo de um outro lugar, porque a maternidade, ela descortina muitas lutas, né? Eu acho que você sente muito mais e você enxerga muito mais o peso do patriarcado, ainda que eu seja uma mulher branca e com uma condição de estabilidade financeira, a gente enxerga muito mais. Eu me lembro quando o meu filho nasceu e num hospital público, assim, no IANSP, né? No hospital que eu era professora do estado também, que eu estava assim, as mulheres que são mães vão saber o que é um puerpério, você acabou de parir, você está sangrando, você está com dor. Meu filho nasceu um bebê muito grande, teve que ser cesárea. Primeiro eu tive que brigar para conseguir o parto normal, eu tive que estar munida de muita informação para falar, não, eu posso ter um parto normal depois de uma cesárea, porque, olha, o capitalismo entrando de novo, né? Minha primeira filha nasceu, eu tinha o plano de saúde do meu pai, que era professor também, de escola particular e tal, então, assim, ele tinha um plano de saúde bom, e ele nasceu na Promatre, que é uma maternidade bastante festejada, e me foi roubado o direito de ter um parto normal, porque o médico falou,
sua filha tá grande e tem que ser cesárea. E minha filha nasceu pequena, minha filha nasceu com, que fala, aquela icterícia do recém-nascido que tem que tomar banho de luz. E hoje eu sei que se Sim. ela tivesse esperado mais, não seria necessário, enfim. E aí eu tive que brigar, mesmo no IANSP, dizer que eu podia tentar um parto normal. E quando eu entrei em trabalho de parto, enfim, por questões, teve que ser cesárea, então já é mais difícil, a dor e tal. E eu tinha que brigar. Eu fiquei sem acompanhante, porque o IANSP estava com reforma e não tinha onde acompanhante ficar. Puta que pariu. E um bebê de 4 quilos. Enfim, e eu tinha que brigar todo dia para não dar mamadeira para o menino. Porque todo dia, então, assim, esse absurdo de num hospital público, que o IANSP é, a gente, como servidor, paga um pouco, você ter que brigar, tive que brigar mesmo, para falar: meu filho não vai tomar fórmula, porque ele vai mamar, que é o básico, né, assim, da natureza. E ali ficou para mim bem claro, assim, como vai pesando essa questão do capitalismo mesmo. Era uma linha de produção, e toda hora vinha um. Eu lembro que tinha um bebê no mesmo quarto com a gente que a mãe não conseguiu dar de mamar, porque, claro, para o bebê é mais fácil tomar a fórmula do que fazer todo esse trabalho, né? Então, eu contei tudo isso para dizer que como a maternidade me colocou num outro lugar, e aí eu fui convidada pelo Grêmio da escola que eu trabalhava a fazer um coletivo de meninas. E aí, nesse coletivo, além da gente falar de questões de gênero, tudo, eu trabalhava poesia também com elas. Através desse projeto, durante a pandemia, um supervisor de ensino que continua super militante aí na educação, aqui da Zona Norte, chamou a gente para fazer um sarau online. E aí eu conheci os poetas do Tietê, e os poetas do Tietê faziam até então sarau Asas Abertas, em parceria, né, com Asas Abertas, dentro da penitenciária feminina da capital. E aí a poesia que me levou, a poesia com as alunas que me levou até o que passou a ser o meu tema de pesquisa até então, né? Meu tema de pesquisa a princípio eram os saraus que aconteciam na PFC, mas com a pandemia nunca mais voltou esse sarau lá no feminino, e eu pesquisando, cheguei no Coletivo Por Nós, que é um coletivo que é formado por mulheres, foi fundado por mulheres que passaram pelo cárcere, a Iabatia e as irmãs, né, Iabatia e Meire Gelo. E aí passei a me voluntariar para as ações de saidinha, que é quando a gente faz atendimento na porta da prisão no período de saidinha temporária, aquele de saída temporária, que acontece 4 vezes ao ano. E aí fui ficando no coletivo e hoje, né, eu faço parte da gestão do coletivo como uma mulher sempre, né, sempre pedindo muita licença, muito honrada por esse espaço, por ser uma mulher branca, por ser uma mulher que não teve a vida atravessada pela violência de Estado, que é o cárcere. E aí eu estou defendendo minha pesquisa de mestrado, vai ser aberta, dia 14 de agosto, às 14h30, na FEFELESH, no prédio de Sociologia, e também vai ter o link, quem quiser assistir, né? Toda a defesa, é importante falar isso, né? Que as pessoas... O Chavoso fala isso, né? Muito. As pessoas nem sabem que a USP, muitas vezes, é gratuita, que não precisa pagar. Então, preciso dizer também que toda defesa, tudo que a gente produz na universidade pública, ela é da população. Então, quem quiser assistir, é aberto. E aí eu defendo essa minha pesquisa em que eu falo sobre redes como redes de cuidado e afeto entre mulheres sobreviventes do cárcere, permitem que elas sobrevivam nas ruínas da vida pós-cárcere. O que fica dessa destruição, que é a ação do Estado na vida dessas mulheres. Caralho, enfim,
Vocês entenderam agora porque a Flávia está aqui, né? Ela fala que o maior qualidade é ser minha amiga. E aí eu inverteria um pouco isso também, porque, primeiramente, eu fico contente toda vez que a gente troca ideia, a gente conhece um pouco mais um do outro, mas também por entender que boa trajetória, para quem não sabe, tá? Foi a Flávia que trocou ideia com o pessoal da Iraqueniga. Salve Alan, salve Bruno, um grande beijo. Para eles enviarem os livros, né? Então a nossa série sobre abolicionismo, ela só vai ter uma continuidade por causa da Flávia, que é quem me inseriu nisso, quem me chama para os eventos, quem chegou e falou vamos colar e tal. Ainda não colei uma saidinha, inclusive. Família, para quem quiser fortalecer esse corre, entra lá por nós, entre em contato, as redes sociais também vão estar aqui na descrição. Ah, tem uma rifa, boa. E Falar, tem uma rifa, pode Aqui falar, tá fica à meu vontade. livro. Calma aí, mas a rifa vai até quando? Porque o episódio ele vai pro ar no meio do mês de julho. Não, tá lá a rifa. Ainda a gente não decidiu quando vai fechar, porque a gente não conseguiu vender tantos números. Para que essa rifa, gente, principalmente. Por Nós é um coletivo que não tem financiamento nenhum. A gente está com um financiamento do Fundo Brasil, mas é para produção de uma cartilha por sobreviventes do cárcere, para sobreviventes do cárcere. Mas, enfim, as nossas ações, essa mesa da saidinha, não tem. E o dinheiro vai basicamente para a gente pagar a passagem das meninas, porque elas saem. Isso é importante também falar, que em agosto do ano passado aconteceu um mega bonde, está fazendo um ano. Todas as meninas que estavam na PFC, a PFC é aqui no Carandiru, Zona Norte, do lado do metrô, do lado de avenidas, um lugar muito bem localizado. E elas voltaram todas para o Butantã. O centro do Butantã, ele é na beira da Raposo Tavares. Ele não tem nada perto. O banco mais perto é a 20 minutos caminhando. A estação de metrô mais perto é meia hora. E muitas vezes essas meninas saem, mesmo as que trabalham, elas saem com um cheque, que chama pecúlio. Onde que elas vão trocar o cheque? Para poder pegar o ônibus. Então, a primeira vez que elas saíram em setembro do ano passado, nenhuma tinha, nada, não tinha como. Porque, assim, isso é uma coisa que é bastante dita, né? Que o número de pessoas que visitam, que vão esperar na saidinha as mulheres, é muito menor do que os homens. Na PFC, era pouco, mas era um pouco mais, porque é um lugar muito mais fácil de chegar. No Butantã, tem uma mãe em específico que a gente acaba conversando e sabendo, pegando o número do WhatsApp, que ela não foi em nenhuma saidinha porque ela tem medo. É uma senhora mais velha. A saidinha começa às 6 horas da manhã, então isso também já prejudica pelo horário, o horário que abre metrô e pega ônibus, enfim. E ela tem muito medo que ela não vai saber chegar lá. Então, muitas meninas também estão saindo sem ninguém esperando. E nessa primeira saidinha, elas saíram sem nada. Na segunda saidinha, a Por Nós conseguiu, a Meire, que faz estágio, que é uma mulher muito foda, que hoje está se formando assistente social esse ano. Ela conseguiu, ela faz estágio na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e tem lá uma divisão do egresso. E ela conseguiu que dessem R$10 para as meninas pegar ônibus. Mas até então não tinha. E muitas vezes não é só R$10, né, gente? Ainda mais hoje em São Paulo, com aumento feito tanto pelo governador quanto pelo prefeito. Você mora do outro lado da cidade, pronto, que aí já é um ônibus até o metrô e um outro ônibus. O intermunicipal aqui para Guarulhos já está quase R$7. Então, esse dinheiro que a gente arrecada com a rifa, ele vai especificamente para isso, para no dia da saidinha, entregar para as meninas poderem pegar o ônibus. Algumas precisam de ônibus intermunicipal. Então, dependendo da menina, da situação, a Por Nós paga esse ônibus, porque elas também têm horário para chegar. Se elas não chegam até um certo horário, principalmente algumas saem com tornozeleira, e aí elas são
isso já aí já bate, elas já ficam com medo de voltar aí para o castigo, enfim, são muitas questões. E aí o dinheiro da rifa vai para isso. É isso. As prisões, elas são construídas, né, óbvio, numa ideia mais moderna, mas não tão recente também, na ideia justamente de manter pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas que já na época se colocavam como gênero dissidentes ou taxadas como malucas, doidas, bruxas, feiticeiras, não só como modelo de exploração econômica, e isso eu acho bem legal que a Jack Wong pontua, né, mas também como modelo realmente de manter controle, de manter poder. Então, para quem ainda não conhece esse debate, primeiro, 14/8 vai ter a tese da Flávia, mas também entra no site no Insta da Pornosa. Eu vou deixar o link diretamente para a rifa na descrição também. Mas é interessante também lembrar, né, que um dos momentos que me marcaram na minha construção teórica, que me fez encontrar de bom grado esse lado, né, logo quando começa a Primeira Guerra Mundial, a Rosa Luxemburgo tá presa por ir contra o parlamento e tal, não sei o que, blá, blá, ela é presa por uma galera, inclusive, de esquerda que ajuda a prender ela, né? E nessa saída, que se eu não me engano se dá no começo de 1915, então com um ano mais ou menos da Primeira Guerra Mundial, ela é recebida por um número enorme de mulheres na saída da prisão, porque esse é um movimento muito interessante, né? Que hoje a gente consegue observar muito de perto por causa do aumento promovido durante o governo Lula, diga-se de passagem, do encarceramento feminino. A gente está aí com quase 20 anos desse aumento acontecendo, mas também da construção desses espaços de solidariedade, como diz muito bem a sua tese, né? Que são os espaços fundamentais. Então, assim, a Federici nota para isso, mas a gente tem Rosa Luxemburgo sendo presa, Angela Davis sendo presa, Angela Davis, que por causa da atuação com a Palestina, inclusive, recebe solidariedade das mulheres da Palestina. Então, a gente vê que existe todo um caminho muito grande que conecta, né, essas redes, sempre pensando por baixo. E aí, eu queria te perguntar, então, o que você andou lendo, o que você andou vendo sobre essa questão, voltada para a questão carcerária, que você olha para a galera e fala, mano, ó, galera, ou algum problema que você queira destacar, que você queira poupar a mulher e falar, ó, tem isso, é claro, a própria questão da mulher nessa condição já é uma questão muito forte, principalmente porque a gente lembra, né, como você me pontua, a pessoa às vezes sai ali sozinha porque a mãe tem medo de ir até lá e tudo, então, ou seja, é necessário uma rede muito grande e uma rede que, inclusive, supere esse nível só de coletivos, né? Mas uma rede realmente de comunidades que se juntem para trabalhar com isso. E o que você enxerga, quais são as perspectivas? Bom, já dizendo um pouco antes de deixar você falar, mas em breve vai ter pela Igracniga o livro da dona Miriam. Tive a oportunidade de conversar com ela. Vai vir bomba sobre o carcerário, a indústria carcerária brasileira, né? A gente não falou ainda, mas da nossa queridinha, como diz o Alan como diz o Alan da IK, acho que ele falou que ela cheira a lavanda. A Ruth Gilmore, maravilhosa. Exatamente, ele falou que ela cheira lavanda. Incontornável, incontornável, assim. O livro dela que saiu pela IK, que ela vai justamente explorar essa questão do complexo industrial prisional nos Estados Unidos, que é o California Gulag. Eu brinco com o Bruno que a IK tem a santíssima trindade do abolicionismo penal, que é a Jack Wang, que é o capitalismo carcerário, o California Gulag, e a Aline Passos, que agora lançou o Humanismo de Mercado, que aí sim é sobre um contexto de Brasil, ela falando sobre uma prisão privatizada que tem em Aracaju. E, inclusive, tem depois eu vou te passar para você deixar também, que eu achei muito boa uma apresentação dela do livro na Escola dos Defensores Públicos aqui de São Paulo, em que ela fala sobre o livro. É assim, a gente tem como referência do sistema prisional brasileiro o Rafael Godoy, que vai estar na minha banca também, que ele fala que é um livro muito bom, que ele vai falar sobre
complexo prisional em São Paulo, que é quando São Paulo começou a colocar as prisões aí pelos interiores e tal, e a gente tem a Natália Padovani, que é referência também, vai estar na minha banca. Natália Padovani, que... Todo mundo na sua banca, aí sim, hein? Não, e a minha banca, os suplentes da minha banca, eu tô com dó, porque são suplentes maravilhosos também, que inclusive o Acácio. Olha aí, ó, todo mundo. E a Natália Padovani, que foi uma das... Ela é professora da Unicamp, e aí sim ela trata da questão do encarceramento feminino, mas pensando em redes de afeto. Então, o trabalho dela foi pela primeira vez que olhou para essa questão do encarceramento feminino a partir desse sentido das redes de afeto. Mas eu acho que a gente, no Brasil, ainda está olhando muito para os Estados Unidos. A gente já conversou sobre isso, né? Por exemplo, tem um livro que é muito bom, da Michelle Alexander, A nova A segregação. Nova Segregação, que é um livro que eu acho que tem que ser lido para estudos prisionais, porém, tem muita coisa que é diferente do Brasil. Então, eu acho que a gente está num momento de produzir coisas sobre a nossa realidade que é bastante diversa em muitos casos, inclusive um parêntese, que é uma cobrança, que é para deixar registrado, que a gente precisa fazer o nosso zine, 12 coisas para fazer antes de chamar a polícia. É isso, ó. Para quem não viu, gravei um vídeo com esse livrinho também da IK, tá? Vou deixar o link do site deles para vocês comprarem também. E a Flávia tá me falando isso há muito tempo. Se forem fazer, chamem a gente, tá? Caso alguém decida fazer por conta, porque é isso, as atividades acontecem. 12 coisas para se fazer ao invés de chamar a polícia no Brasil. Excelente ideia. Excelente ideia. Mas, assim, a minha pesquisa em si, ela está colocada... Você falou do livro da Miriam, né? Que vai sair, a Miriam Duarte, que é uma das mães da Amparar. Então, elas falam sobre essa perspectiva da luta anticarcerária das mães, que mãe é uma categoria política também, a gente vê isso, né, dentro desse campo de estudo. Mas a minha pesquisa, ela, na verdade, ela tá inserida no transbordamento da prisão. Como a prisão transborda para a cidade, e é isso, porque essas pessoas circulam pela cidade. E aí, quando você fala do encarceramento em massa, o que eu já estou olhando é para um efeito do encarceramento em massa que vem, assim, nós estamos há 20 anos da lei que mais encarcerou no Brasil, né? Praticamente ano que vem faz 20 anos, que é a lei antidrogas, assinada pelo presidente Lula, que não faz um meia-culpa, isso me irrita bastante nele, porque agora vai começar um mutirão de desencarceramento, dizem, né? Que está começando, para quem foi preso com menos de 40 gramas de maconha. Isso, por causa das novas regras da STF, blá, blá, blá. Mas o Lula, assim, não finge que não vê que a lei antidrogas encarcerou aumentou em quase 700% o número de mulheres encarceradas em 10 anos. É uma lei... Sabe que eu estou ouvindo muito Bezerra? E aquela Vou música... apertar, mas não vou acender agora. Então, mas aí, né, o cara era um cronista, né? E aí eu vou até pegar o trecho que eu sei de cor, mas para eu não errar, porque outro dia eu estava ouvindo Ai, e eu falei... eu estou amando você citando Bezerra da Silva, mano. Referências nada ortodoxas. Mas é De isso, fato. né? São esses saberes de outros lugares, porque ele fala a letra, que ele fala se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? E aí ele chega, agora eu não estou achando a letra aqui. Nossa, achei que era mais fácil achar. Se Leonardo dá 20, por que eu não posso dar 2? Tá aí, E aí ele fala o que o delegado fala para ele, né?
O delegado fala para ele que o Leonardo é Leonardo, ele é rico e poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. E aí tem a parte que o delegado meio que fala assim, não tem o que fazer, né? Assim, infelizmente, aqui na lei dos homens, a gente vale o que é e somente o que tem. Então, assim, quando eu ouvi isso, eu falei, caralho, ele previu essa lei antidrogas, que no artigo 38, parágrafo 2, coloca na mão do agente público e do juiz decidir quem é. E tá lá os critérios, assim. Até a vida pregressa da pessoa conta. Então, isso explica muito porque que um menino que está dando 2 em qualquer quebrada pode ser colocado como traficante, e o playboy na porta da PUC, porque vocês já passaram na porta da PUC. Sempre foi legalize lá. É muito forte isso que você fala. Eu decidi mesclar algumas coisas naquela série sobre lei de drogas, né? Então eu vou trabalhar agora com o Abdul Kalam e com o Carlos Marighella, depois vou para Jack Wong e Angela Davis, e depois eu volto para o Dias Nascimento, né? Eu tava lendo os escritos dele de quando ele foi preso. E aí tem essa fita, que é uma coisa que ele fala, isso em 1943, né? Depois que eu pisei os meus pés na penitenciária, eu senti que eu estava marcado por uma coisa que ia me carregar para o resto da vida, né? E é meio que essa fita, realmente. A prisão não é uma marca de reintegração social, muito pelo contrário, é uma marca de exclusão social, enquanto ainda tenta, de um lado, tirar o que puder economicamente da pessoa, se apoderar politicamente do corpo da pessoa e socialmente você criar uma coisa que vai ser essa anomalia e o problema da sociedade, né? É muito louco como vai se construindo isso. E Bezerra é um gênio. Eu acho muito legal, e esse é o olhar da poeta, né? De olhar e falar, caralho, estava ouvindo uma música e ela mostra justamente os desenvolvimentos políticos que estavam acontecendo, que iam acontecer anos depois, né? Muito sinistro, muito sinistro. Porque sempre foi assim, essa lei foi e colocou no papel. E aí o Lula não diz um A sobre isso, e está tudo bem, está privatizando prisão, né? Que foi na primeiro ano dele, teve a privatização da penitenciária no Rio Grande do Sul, é um governo bastante punitivista, vide a Bahia, o que faz o governador do PT, hoje a PM. E vide os próprios petistas e o que eles pedem, né? Exatamente. Mas, assim, falando do efeito de encarceramento em massa depois, eu vejo que um dos efeitos é essa massa de sobreviventes do cárcere, que são pessoas que passaram, né, de uns anos para cá, geralmente a pessoa fica, né, tráfico de drogas, aí eles sempre enfiam uma associação para o tráfico, uma formação de quadrilha, acaba dando 8, 10 anos. E essas pessoas começaram a sair. E aí que eu vejo que também começa a se abrir um novo mercado, né? Que é por onde eu quero andar na minha pesquisa de doutorado. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, em breve, Flávia estará pesquisando as coisas que ainda estão por vir. E eu espero que venha, assim como Jack Wong, regado de poesias para um futuro diferente, para um futuro melhor. Porque, olha... Eu falei a gente tem isso, né? Vem com os baldes de água fria, mas no final eu disse isso para o Gonzo, que ele gravou um episódio do Vira Casacas essa semana, e assim é um monte de merda. Aí no final é o que a gente sempre fala, pô, a saída está na comunidade, nos laços. Eu falei, olha, eu defino sua participação como vou citar outra referência, que é a Pablo, Triste com Tesão. Porque foi assim, uma merda sem fim, mas no final não, mas a gente acredita que tem uma saída comunitária. Pablo Vittar
para falar sobre futuros possíveis, tá? Triste com tesão, excelente, excelente. Amiga, então eu vou te pedir aí para dar um último recado, uma última indicação, fazer um último jabazinho do seu livro para a gente encerrar o episódio de hoje. Então, meu livro Agora Sou Argila, pela editora Libertinagem. Se comprar comigo é mais barato, sempre vai com a dedicatória, e aí eu mando pelo correio. Também tem meu Insta de poesia, que chama Agora Sou Argila, e lá eu estou postando, eu escrevo sempre mesmo. Escrever para mim é um processo de me entender. Então, às vezes coisas que eu não sei onde colocar, vou falar uma aqui curtinha, rapidinho, que eu passei por Fica à vontade, amiga, fica à vontade. É um sentimento que às vezes atravessa a gente, que é o da vergonha, né? Assim, que para mim é um sentimento mais difícil para mim de lidar, é a vergonha. E aí eu escrevi: vergonha, buraco que cavo no meu peito, na tentativa de me esconder de mim. Sempre me encontro. Então, assim, minhas poesias têm esse processo de escrever em primeira pessoa mesmo, que tem gente aí que diz que poesia em primeira pessoa não é poesia. Ai, ai. Tem uma bem famosa aí que eu já vi. Enfim, né, eu acho meio merda você ficar cagando regra na arte dos outros. É isso, né? A ciência ocidental é isso, né? Até a poesia se torna uma ciência que tem jeito de ser feita, de começar e encerrar. E aí, me segue lá no Instagram. E muito assunto, né, amigo? É isso, é isso. Hoje é só uma prévia, na verdade. Para quem quiser ouvir a gente conversando de verdade, encontre-nos pelos eventos que acontecem por São Paulo, que a gente descasca todo mundo por horas e horas. Mas também sigam a Por Nós, se quiserem trocar essas ideias também, colhem nas saidinhas com a Por Nós, deem uma força. A rifa vai estar aí. E Grac Liga, muito obrigado também. Vocês também vão estar na nossa descrição aqui. Amiga, queria te agradecer do fundo do meu coração. Esse episódio ele tá leve e pesado ao mesmo tempo, é um bagulho muito louco. Triste com tesão. Triste com tesão e expressando várias coisas em pouquíssimo tempo, né? Porque isso é um episódio que deveria demorar 10 horas. Infelizmente não temos esse tempo. Um dia no socialismo, mano, eu quero que seja isso, entendeu? Live de 24 horas falando coisas com a galera. É isso. Quem sabe um dia, no dia que a internet não for mais deles e coisa e tal. Mas é isso, eu queria agradecer também você que está ouvindo. Não esquece, então, de seguir as coisas que a gente falou nas redes sociais, de dar um apoio e apoiar também a Caverna. Segue nós. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau! Tchau.